Capítulo 13 de Apocalipse, vamos tentar ser bem sintéticos, mas eu estou muito animado porque nós estamos caminhando para o final, né, do livro. Temos alguns vídeos também a respeito do assunto. Coisa muito rica, né? A palavra de Deus, ela é sensacional. Eu digo a vocês que não somente no que tange a parte espiritual, mas também no que tange a parte intelectual. Quanta coisa a gente aprende, né? Amém? Todos acharam? Capítulo 13, diz assim a palavra do Senhor: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Então, vou parar por aqui e a gente vai caminhando progressivamente. Nesse primeiro versículo, a gente vê o quê? Uma besta que emerge do mar, né? Então, algumas coisas aqui são faladas, né? Ela tem 10 chifres, 7 cabeças, né? E sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias, né? Quando fala em 7 cabeças, os estudiosos, eles entendem que são 7 impérios, né? Grandes impérios que o mundo já presenciou, né? Então, são 7 impérios que o mundo já presenciou. Outra coisa, então, importante dizer, que já que o texto fala de uma besta que emerge do mar, o mar é símbolo de quê na Bíblia? O que a gente pensa quando pensa em mar? Qual seria o símbolo, hein? O que vocês acham aí? O mundo, os governos mundiais, não é? Os governos mundiais têm tudo a ver com o mar. Então, quando a gente pensa nas bestas, elas, na verdade, elas são formas do inimigo, Satanás, atuar neste mundo contra a igreja do Senhor, entendeu? E aqui, no caso, o texto está falando do poder governamental, poder constituído contra a igreja, as nações contra a igreja, como, por exemplo, aconteceu no primeiro século. No primeiro século, qual era o grande império da época? O Império Romano. E o Império Romano, ele era contra, obviamente, contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? Bom, outra coisa importante também que o texto vai nos falar, ele traz aqui no versículo número 2, eu estou sintetizando, já falamos um pouco na semana passada, a besta que vi era semelhante ao leopardo. Quando você pensa no leopardo, o que você imagina, o que vem à mente um animal como o leopardo? Velocidade, olha, muito bom, velocidade. O que mais? Os pés como de um urso. Força, né? Força. Que mais o texto fala? Pés como de urso e boca como de leão. Ou seja, algo que assusta, algo que tem de fato uma força muito grande, né? E aí o texto nos diz ainda no versículo 2: E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. O texto está falando para nós aqui que o poder recebido pela besta, por essa besta que emerge do mar, é um poder que foi dado por quem? Pelo dragão. E quem é o dragão? Satanás. Então, há uma vinculação entre o poder estatal, entre as nações, os grandes impérios, e uma atuação de quem? De Satanás influenciando. É como se a besta, ela fosse, na verdade, um braço da ação de Satanás contra a igreja. Entendeu? É isso que o texto está querendo mostrar aqui, né? Então, por exemplo, você há de lembrar que no primeiro século, quem não era vinculado às confrarias, às associações comerciais, aos sindicatos, não podia o quê? Comprar nem negociar, porque todos eles tinham o seu padroeiro.
o seu santo, né? Tinha lá a pessoa que era responsável por a divindade responsável por essa atuação. Mas havia o Estado também como um Deus. O Império Romano, ele também instituiu a adoração a quem? A adoração ao imperador. Então, o imperador era adorado como se fosse um Deus. Bom, aí o versículo 3 nos diz: então vi uma das suas cabeças como golpeada de morte. Está vendo aí? Uma de suas cabeças golpeadas de morte. Mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Alguém tem alguma ideia do que poderia ser isso aí? Alguém tem alguma sugestão do que poderia ser? O que você acha? Eu estou perguntando o seguinte, vou repetir a pergunta. No versículo de número 3 diz: então vi uma de suas cabeças como que golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. A minha pergunta o que aconteceu aqui? Quem é que foi golpeado de morte? Quem é que foi curado? O que a gente pode entender ou depreender daqui? Não. Lembra que nós falamos que essa besta tinha 7 cabeças? Não é isso? E essas 7 cabeças representavam 7 grandes impérios mundiais. Exato. Foi o Império Romano. O que aconteceu no Império Romano, né? Para que essa cabeça fosse golpeada, né? O que aconteceu? Nero cometeu o quê? Suicídio. Não é isso? E aí é como se Roma tivesse recebido um golpe mortal ali. Ele era alguém contra a igreja, perverso contra a igreja, e durante um pequeno período, o que aconteceu? Cessou a perseguição à igreja. Mas logo na sequência, sob Domiciano, o que aconteceu? A crueldade, a perseguição contra a igreja voltou, e voltou de maneira extremamente severa. É como se a cabeça desse império, né, como se esse império, ele tivesse sido golpeado mortalmente, só que ele reviveu. Dá para compreender? Ele reviveu, ele retornou com a mesma força, esse império, e com imensa crueldade contra a igreja. É justamente isso que o texto quer nos dizer aqui, entendeu? E o que aconteceu? As pessoas voltaram a adorá-la, né? Adorar a besta, adorar o império, né? A seguir aquilo que o império tinha como proposta e que era contra a igreja, né? Então, a perseguição, ela foi retomada. No mundo antigo, na época de Paulo, você podia ter devoção a uma divindade, perfeito? Mas uma exigência era feita. Que exigência era essa? Quem lembra? Você podia escolher o seu padroeiro, a sua divindade, mas havia uma coisa que era necessário você fazer. Não importava o Deus que você adorasse lá, mas algo você tinha que fazer. O que era? Oh, que isso mesmo. Adorar pelo menos uma vez por ano, quem? A imagem do imperador. Entendeu? E a coisa era tão bem tramada, que alguns dizem, inclusive, que a imagem do imperador falava. Como é que se chama aquela pessoa que fala sem abrir a boca? Ventríloco. Então, algum dispositivo era usado, né, falso, mentiroso, para enganar as pessoas, para elas acreditarem que, de fato, o imperador era vivo, ele era alguém que tinha poder, que a sua imagem tinha poder. E uma vez por ano, pelo menos, ao menos, as pessoas deveriam prestar culto, né, acender o incenso ao imperador, né? Então, o que acontece? Essa besta que emerge do mar, ela lembra todo tipo de tirania exercida
desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda, por governos tiranos contra a igreja. Onde um governo, onde um império, onde um reino venha se levantar e perseguir a igreja, ali essa besta ela está atuando, né? A besta que emerge do mar. Então, ela está intimamente ligada ao poder do Estado, ao poder estatal, né? Contra a igreja, perseguindo a igreja. Mas nós sabemos que essa ação, nós já estudamos isso aqui também, que essa ação ela acontece durante toda a história. Às vezes acontece num lugar, não acontece no outro, acontece num país, não acontece no outro, fica um tempo sem acontecer, daqui a pouco volta. O exemplo mais presente, mais próximo a nós, que a gente lembra de uma ação maligna, malvada de um Estado contra a igreja, quem lembra? Oi? Sim, também perseguiu o cristianismo, mas mais perto ainda, qual mais a gente lembra, maior assim, que a gente conhece muito? O nazismo, né? O nazismo foi cruel também contra o cristianismo. É um outro exemplo que nós poderíamos citar. Nós passaríamos aqui lembrando de diversas ações contra a igreja que aconteceram durante todo o período, desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Só que existe algo que o Senhor nos alerta, que nos últimos dias, quando chegar bem perto do retorno do Senhor, o que vai acontecer? Isso vai ser ainda mais intenso, né? Então, todas as nações elas irão se insurgir contra a igreja, como uma coalizão, né, contra a igreja do Senhor. Porque os valores de Deus não serão os valores desses impérios. E a igreja, ela é o grande obstáculo sobre todo regime totalitário. Você sabia disso? Todo regime totalitário, ele tem na igreja um grande inimigo. Veja, por exemplo, aqui nós estamos estudando a Bíblia. Nós estamos desenvolvendo ideias cristãs e fomentando que essas ideias estejam bem presentes na nossa consciência, que elas norteiem a nossa conduta. Isso, para quem é totalitário, quem é contra a democracia, contra a liberdade, isso é um grande algoz, é um grande inimigo, porque nós temos o poder hoje aqui, pela liberdade que a Constituição nos confere, de falarmos da Bíblia, do texto bíblico, da nossa religião, da nossa fé. E isso traz instrução, isso traz conhecimento, traz libertação, né? Todos vocês têm senso crítico, vocês estão lendo a Bíblia, estão vendo que o que a gente está dizendo está baseado na Bíblia, e isso traz um grande pavor para essas autoridades, para esses governantes, porque geralmente os valores da fé não são os valores dos governos deste mundo, né? Nós sabemos que o cristão, ele caminha sempre na contramão, né, do sistema. Outra coisa importante a gente pensar é o seguinte: mas pastor, e as pessoas que vão morrer pela fé, né? Isso não vai acontecer? Vai acontecer. A gente não pode negar. Deus nos guarda, Deus nos livra. Mas também quando Deus tem um propósito com o martírio de um cristão, né, a gente tem a certeza de que Deus, ele vai nos conduzir à vida eterna, Deus vai nos abençoar na vida futura, mas nós sabemos que os irmãos do passado, como irmãos ainda hoje, enfrentam momentos muito difíceis, nos quais eles têm que fazer jus à sua fé. Ontem eu estava vendo TV com Ângela e tal, e de repente uma cantora, que eu não sei o nome, nem importa o nome dela também nesse momento, ela é uma cantora que nasceu na igreja, cresceu na igreja e hoje faz sucesso, né? Faz um certo sucesso. O pai dela também era da igreja, ela aprendeu tudo na igreja, né? Aprendeu a cantar na igreja. E aí o apresentador pediu para que ela cantasse um hino da época dela da igreja. Não sei se vocês viram isso, da época dela na igreja. Eu falei, caramba, que que oportunidade, meu Deus do céu, para ela cantar um hino com aquele vozeirão que ela tem.
Mas meu irmão, qualquer hino que ela cantasse com aquela voz que ela tem, ia ser uma coisa contagiante para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro hoje, né? Ela cantando uma música cristã. Poderia até ser em inglês, não importava, né? E essa música iria tocar o coração de muita gente. Então, o que a gente fica pensando? Ela deve ter tido algum receio, embora no início ela tenha falado da sua fé, da sua experiência, e isso foi muito legal. Talvez ela tenha tido um receio de atrelar sua imagem à religião, demais, né? Uma coisa muito pesada, muito forte. Mas ela perdeu uma grande oportunidade de cantar um louvor ali e todos ouvirem e se encantarem com a música dela, porque é uma voz muito bonita, não dá para negar. Fala. Sim, sim. Pode ser sim, Ricardo. Pode ser que, Ricardo está dizendo o seguinte, pode ser que ela tenha uma visão fragmentada sobre a espiritualidade. Para ela existe para ela existe um lugar de culto e o lugar, por favor, gente, presta atenção, e o lugar que não é um local de culto, entendeu? Então ela está dividindo a espiritualidade entre sacro e profano. Então, na cabeça dela, talvez aquele ambiente não fosse o melhor ambiente para se cantar um hino, né? Talvez tenha sido isso que ela tenha pensado. E aí Paulinho falou algo. O que você falou, Paulinho? Ela não deu desculpa, apenas falou o seguinte: não, eu vou cantar uma música que eu cantava no meu coral da PUC, que eu cantava na PUC, né? Foi mais ou menos assim que ela falou. Deixa a música da igreja ser da igreja. Então, tipo assim, uma bobagem, né? Uma bobagem, porque ela poderia ter aproveitado aquela oportunidade. Então, existirão momentos na nossa vida em que a gente vai se acanhar, entendeu? A gente vai se acanhar. Naquele momento ali, eu não percebi nenhum caráter de chacota, não queriam brincar com ela, nem denigrir a fé naquele momento, muito pelo contrário. A televisão já percebeu que nós somos a sua audiência também, que eles precisam de nós somos um público consumidor, e por conta disso, não é que eles amem a religião, mas eles usam a religião segundo os seus interesses materialistas, né? Agora, esse é o problema que nós temos também pela má formação teológica dos nossos membros. Às vezes nós achamos que existem lugares que não são lugares muito legais para o Evangelho. Bom, e aí o texto prossegue. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Ou seja, a ação desses impérios, como eu já falei, ela envolve todo o período da igreja, tá bom? Todo o período da igreja. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Ora, como assim, pastor? Então quer dizer que a besta vai vencer a igreja? Num certo sentido, isso acontece, né? Num certo sentido, quantos cristãos sofrem e são mortos dentro de regimes opressores, não é? Isso a gente sabe pela história que aconteceu em diversos momentos da história da igreja, né? Então isso vai acontecer. Mas, por outro lado, a gente sabe também que é uma promessa de ressurreição, de vida nova da parte de Deus para cada um de nós. Gente, eu sei que viver é muito bom, né? Mas é inevitável dizer que vai chegar um momento que ou a gente vai ser arrebatado ou a gente vai ser recolhido, né, por Deus. Agora, o importante é que nós, acima de tudo, é que nós somos dele. Nós temos uma vida eterna que é muito prazerosa, muito feliz, inigualável em relação à vida presente. Não dá nem para a gente comparar, né, com a vida presente. O que o Senhor está fazendo aqui é nos instruindo para que a igreja entenda que momentos assim acontecerão, né? Você vê, por exemplo, as repartições públicas, não só no Brasil, mas em outros países, né, não podendo mais ter símbolos, né, religiosos,
porque o Estado é laico, né? Uma aberração. Eu vou ser sincero, talvez até eu escandalize alguém que esteja me assistindo aqui, porque tem irmãos que às vezes são mais rígidos do que eu. Eu sempre que fui, que compareci, por exemplo, a um hospital, ou também lá no tribunal, e eu via lá uma cruz com Jesus Cristo no madeiro, embora a gente, como cristão evangélico, a gente não gosta muito, né, desse tipo de imagem, porque para nós a cruz está vazia, Jesus ressuscitou e tal, mas eu nunca me senti ofendido com aquela cruz ali. Eu, Carlos Henrique, eu nunca me senti ofendido, porque eu sei que é um símbolo, lembra de Jesus Cristo, da sua obra, embora ele tenha ressuscitado, né? E a maioria do nosso povo é o quê? Seja ele católico ou evangélico, é cristão ainda, né? O nosso povo é um povo cristão. Pois não, pode falar. Sim. Pode fazer. Sim. Um déspota pode. Sim. Ela não sabe o que está criticando. A mensagem que está por detrás daquele símbolo, né? E o símbolo, você sabe, o símbolo não carece de muita explicação. Quando você olha o símbolo, ele já te comunica algo, né? Então, você vê algum objeto, você já sabe o que você quer expressar. Quando numa cerimônia de casamento o pastor está com as duas alianças ali na mão, todo mundo já sabe o que aquilo significa, né? Então não precisa de muito esclarecimento. E a fé cristã, de fato, ela é um símbolo de liberdade, né? De liberdade. Bom, e aí o texto vai nos dizer ainda... Versículo de número 7 ainda. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Você está vendo? Ou seja, o poder do mal, a besta, ela teria o poder de influenciar as nações, né? De influenciar as nações e de receber o quê? A devoção, a oração, o louvor, como se fosse o próprio quê? Como se fosse o próprio Deus, né? Então, o Estado sendo adorado, as nações sendo adoradas, o império sendo adorado, né? E aí o texto fala, e adorar-Laão, todos os que habitam sobre a terra. Mas não são todos, isso que é interessante a gente observar na Bíblia, não são todos, são todos dentro de um grupo. E que grupo é esse? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O que quer dizer? Você que é cristão, você não vai vivenciar essa realidade. Você não vai se deixar levar, ainda que pressionado, que premido. Se você é um crente verdadeiro, você não vai adorar a besta. Você vai enfrentar. E daí você pode ter uma ideia, lógico, da possibilidade bíblica conferida a nós cristãos da desobediência civil. Quando a religião, ou quando o Estado, né, e que assume características também religiosas, ele tenta impor a nós algo que é contrário aos valores de Cristo, contra a fé. Nós não podemos jamais aceitar esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu fico lembrando, eu trabalhava numa empresa, então eu era subordinado a quem? Aos meus chefes, né? Ao diretor, ao gerente e à minha chefe. E houve uma ocasião que ligou alguém para lá, e era um documento que não havia chegado ainda, de São Paulo e tal, estava demorando mesmo. E o que a gerente falou? A minha chefe falou, uma pessoa maravilhosa, gente muito boa, ninguém diga que eu estou aqui. Eu não estou presente.
Aí o telefone toca. Quem atende o telefone? Eu. Aí eu fui atendi, pois não, do que se trata, não sei o que lá e tal. Aí a pessoa me disse lá o que era, né? E aí eu falei assim, olha, o seu documento não chegou ainda de São Paulo, vem de São Paulo, não chegou, está demorando sim, mas vamos cobrar e não sei o que lá e tal, papapá. Ah, sua chefe está aí. Aí eu falei assim, sim, ela está presente sim, mas é o que está acontecendo e tal, pá. E aí falei para ele até, tomei o telefone dele, disse que ia cobrar e queria retornar para ele, né, avisando da chegada da baixa de alienação. E aí o que eu fiz? Pum, coloquei o telefone no lugar. Para quê? Minha chefe, eu não falei que era para dizer que eu não estava. E aí, cara, ficou muito chateada. Ela gostava muito de mim, eu dela, gostava muito dela. E aí eu virei para ela e falei assim, olha só, a mentira, ela se tornou um hábito. Qual o problema de você falar a verdade para o cliente? Ele vai ficar chateado? Vai, mas ele pode te matar, ele pode acabar com a sua vida. Ele vai poder fazer isso, né? Dê a resposta à pessoa, diga o que está acontecendo, né, de maneira verdadeira, assuma o compromisso de resolver aquela questão, porque às vezes o que acontece é que você não quer resolver também o problema do outro, né? Você dá lá a sua desculpa, mas você não separa aquele protocolo para tentar resolver o problema do seu cliente. Gente, isso é injusto também, não é? A pessoa está dependendo do documento para tocar a vida. De repente é um bom negócio, surgiu um carro para o cara comprar, ele precisa desse documento para vender aquele carro e comprar um outro, e está amarrado porque não pode vender, né? E aí a gente continuou em paz um com o outro, amigos, somos amigos até hoje, eu gosto muito dela, do marido dela também foi meu colega de trabalho e tal, mas naquele momento não vi por que falar mentira, entendeu? Não tinha motivo, não deve ser um hábito nosso, né? Então, às vezes se torna algo assim. E a gente precisa se posicionar em dados momentos, né? Com muita firmeza, mas com respeito ao outro, e às vezes até mesmo correr alguns riscos diante do que está acontecendo, em nome da nossa fé, né? Isso precisa ocorrer. E aí o texto diz, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo, né? Então, nós não viveremos isso, porque o nosso nome está escrito no livro da vida de quem? De Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que foi morto, como diz aqui o texto, desde a fundação do mundo. Então, nós sabemos que esse risco não vem sobre nós. Só que a interpretação que as pessoas dão a essa besta, você tem uma ideia? As bestas, o que as pessoas pensam? Hã? Não, que falam por aí, o que você imagina? O que dizem aí? Aham. Então você ouviu certo, então você não ouviu errado. Então você não ouviu errado. Mas o que as pessoas falam por aí afora, desses monstros? Que são monstros assustadores, são monstros mesmo, né? Então, na verdade, eles estão simbolizando, representando o quê? O império, né? Os impérios da história da igreja, que atuam contra a igreja. Aí tem gente, quando você explica isso, o que elas pensam? Perdeu a graça. Eu estava achando que era um animalzão mesmo, enorme, horrível, que ia se levantar, né, do mar. É isso que eu acreditava, né? Tem gente que pensa dessa maneira. Então veja como a Bíblia, ela é inteligente, o texto é inteligente e o texto está denunciando algo que acontece na história, né? Algo que a gente cansou de ver na história. É só ir para o livro de história que você vai ver que isso se reproduziu em vários momentos da história. Isso convida o cristão a ter o quê? Paciência e perseverança, né? Esses textos são escritos para que o crente ele possa perseverar, ter longanimidade em meio às pressões que ele sofre, tá bom? E aí o texto diz ainda para a gente,
Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para o cativeiro, para o cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos, porque os santos estão dispostos a tudo pela sua fé em Jesus Cristo, sabe? Há momentos que a gente pode ser pressionado a negar a nossa fé, mas a gente precisa ser firme, né? Eu não me esqueço de um momento em que eu assim, num arrobo de fé, né, de coragem, eu fui conversar. Eu estava na casa do meu primo lá em Volta Redonda, com 3 moças, 3 jovens muito bonitas. Meus primos eram encantados com aquelas meninas, só que eu já era convertido, né? E aí, mas me deu uma vontade de conversar com uma delas, né? Do outro lado da rua, uma moça bonita, jovem, né, quase da minha idade, mais ou menos na época, né? Eu falei, vou conversar com essa moça, estou aqui sem fazer nada, né? Vou atravessar a rua, me deu uma coragem e fui lá conversar com a moça. Quando eu comecei a conversar com ela, eu percebi que a conversa estava indo bem, um bom diálogo, uma boa conversa, coisa indo legal. Cara, de repente, cara, eu era muito novo na fé também, né? Me veio aquela coisa, cara, o que é mais importante que aconteceu com você nos últimos meses, no último ano? Ter conhecido Jesus Cristo. Aproveita a oportunidade e fala para ela de Jesus Cristo. Irmãos, aí eu comecei a falar do Evangelho para ela, de Jesus Cristo. Nessa hora, o que aconteceu? A conversa que estava boa, estava agradável, estava interessante, a conversa, a conversa caiu. Daqui a pouco chegam meus 2 primos. E aí, cara, o que você ficou fazendo por aí? Eu falei, não, fiquei aqui no muro e tal. De repente eu vi aquela moça ali, acenei para ela e fui lá conversar com ela. Você fez isso? Eu falei, fiz. E aí, como é que foi? Aí eu falei assim, a conversa estava indo muito bem, né? Mas depois de um tempo, a conversa me inchou. Aí, mas por quê? O que aconteceu? Eu falei assim, não, cara, é que eu falei de Jesus para ela, né? Que eu me converti, que eu era de Jesus, Jesus mudou minha vida, o que Jesus faz. E aí a conversa caiu por terra, foi prejudicada a conversa totalmente. Aí um dos primos falou assim para mim, você não precisava fazer isso, rapaz, para que você fez isso? Eu falei, não, eu tinha que fazer isso. Então são momentos assim que você fala, cara, eu não posso negar algo muito forte em mim. Claro que aí é o que a gente pode considerar pela época, pelo momento, né? São questões a serem discutidas. Mas aí surge, rapidamente, para a gente terminar, surge a segunda besta, né? Surge a segunda besta. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres. Olha como é que a Bíblia é clara, é que a gente lê muito corridamente, a gente não para refletir. Observe comigo, ó, vi ainda uma besta emergir da terra. Tem gente que pensa que vai haver um terremoto e vai acontecer o quê? Vai sair uma besta do meio da terra, assim, subindo, um negócio enorme, trazendo muito susto para todo mundo. Mas o texto fala aqui para a gente, olha, possuía 2 chifres, uma coisa normal, né? Possuía 2 chifres. Agora vem o detalhe aqui, olha a sutileza do escritor bíblico, né? Olha só, parecendo o quê? Cordeiro. Então, essa segunda besta é a falsa religião, o falso profeta. Ele tem o chifre de cordeiro, não é verdade? Ele tem a aparência de cordeiro. Aparência. E eu não sei, você que lida com muita gente, eu já lidei com muitas pessoas que eu falei assim, gente, parece uma seda. Ou pessoa doce, ou pessoa suave, que pessoa boa. O tempo passa um pouco, a pessoa se revela e você fala, meu Deus do céu, que pessoa ardilosa, né? Que pessoa perigosa, armadora. Só o tempo vai nos levar a essa conclusão. Mas aqui, essa segunda besta, ela se passa pelo cordeiro, ela quer aparentar o cordeiro. É a falsa religião, é o falso profeta, né? Parecendo ser o cordeiro, mas falava como quem? E quem é o dragão? É o inimigo, é Satanás. Ou seja, ela estava se passando pelo Senhor, mas na verdade era
o inimigo. Bom, e aí continua. Vamos terminar aqui já, tá, gente? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. O que significa dizer? O poder que a primeira besta tinha, que era o quê? O Estado, né? O poder dos impérios, foi conferido a quem também? A ela, a essa besta. O que nos traz a ideia de quê? Da religião em conluio com o Estado. Igreja e Estado se confundindo. Quando a ideologia do Estado se torna a sua própria religião. E fica até difícil de se fazer uma distinção entre uma coisa e outra, né? Então, a religião do Estado, o Estado também exercendo esse papel, né? Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. A primeira besta quem é? É o poder do império, não é verdade? Então, o conluio entre essas duas figuras, cuja ferida mortal foi curada, se reportando ao quem? Ao Império Romano, né? Ao Império Romano. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. O que está falando? Que sinais, prodígios serão realizados pelo falso profeta, pela besta, que é essa besta agora que emerge da terra. Então, nós veremos sinais e maravilhas acontecendo. E não é isso que as pessoas mais procuram? Não é isso que mais faz com que você fale assim, uau, que coisa, olha só, né? Então, você tem visto até mesmo algumas religiões pseudo-cristãs exercendo o mesmo tipo de papel, as mesmas obras, a mesma ação nos nossos dias, né? Então, isso vai impressionar a muita gente, né? Você quando vê um falso profeta, um curandeiro fazendo algo sensacional, o que você pensa? Sei não, hein? O cara tem poder mesmo, hein? Será que isso não é de Deus, não? Muita gente começa a pensar assim, porque o sinal fala muito forte, né? Você vê algumas igrejas hoje aí, não é que eu não creia no poder de Deus para curar, eu creio. Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Mas você vê cada meninice, cada criancice. Eu vi uma cena de alguém tirando um tumor, né, numa cirurgia, numa igreja, não sei se você já viu isso na internet, numa cirurgia espiritual, evangélica, não é espírita, retirando um tumor cancerígeno de uma pessoa. Então você vê cada coisa assim, que você fala, caramba, e muita gente se prende a esse tipo de religião, porque é sensacionalista, é algo, né, tremendo que acontece por aí. Bom, e aí o texto diz, seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, né? Aquela que, ferida a espada, sobreviveu, né? Então, o que está dizendo aqui? Que o império deveria ser adorado, o Estado sendo adorado. Uma imagem de quem? Por exemplo, uma imagem do imperador, não é? Porque é o Império Romano que exigia esse culto. Então, ele está falando de coisas que estavam acontecendo no primeiro século, mas que também se reproduziriam durante todo o curso da história da igreja. Então, é um alerta para todos nós, para que a gente fique muito atento à falsa religião e também ao Estado que, por vezes, exerce um poder sobremodo elevado, tirando as liberdades, tirando toda a condição do povo viver. Bom, e aí vem. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. Como é que chama aquela pessoa que fala sem abrir a boca? Ventríloco, né? Então, logos, né? Palavra. Então, a pessoa que consegue falar sem abrir a boca, é um expediente que possivelmente foi usado aqui. E também, na minha opinião,
me baseando num teólogo da igreja, inclusive da Assembleia de Deus, ele é jornalista e teólogo, chamado Jefferson Magno Costa, no seu livro Porque Deus Condena o Espiritismo, ele fala sobre aquela passagem da médium em Endor, lembra aquela passagem? De Samuel, né? E aí o que acontece? Para ele, o dispositivo usado pela mulher foi esse aí, entendeu? Ela falava sem abrir a boca, e isso, na verdade, induziu a Saul, não é isso? A Saul a entender que fosse Samuel. Foi um subterfúgio que ela usou, um dispositivo que ela usou para enganar, porque a gente sabe que existem muitos enganos, muitas coisas acontecendo. Então, é o que a gente depreende. E, para mim, a melhor explicação, eu já vi a explicação de catedráticos, inclusive da nossa denominação, e não concordei, mas eu achei que essa é a mais plausível, segundo o que eu pude observar. Bom, e aí o texto diz assim: a todos, os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Né? Aí vem aquela ideia do 666. Por que 666? Vocês sabem, não sabem? O 66, sabe não? O 666 é o número, o 6, né? É o número do homem, né? É o número do ser humano, é o 6, né? E 666 significa dizer que nunca vai chegar a ser 7. Vai ser sempre incompleto, vai ser sempre imperfeito. Satanás, ele vai sempre tentar imitar aquilo que Deus faz, mas imitar. Mas vai ficar muito distante. Ele não consegue ser Deus nunca, né? Então, a marca da besta só vai receber aquelas pessoas que forem vinculadas ao inimigo, aquelas pessoas que não abraçarem a fé em Cristo. Essas vão ceder às suas seduções e vão se deixar levar. É o que o texto mostra para nós aqui. Não, a questão não é essa. A questão é, assim como uma marca que se coloca, por exemplo, num animal, né? O que ela significa dizer? Que aquele animal é propriedade daquele que a marcou, né? Que tem a ver com aquele símbolo, com aquela marca. Da mesma forma também, essas pessoas que não são de Cristo, elas estarão vinculadas ao inimigo, por isso 666, elas terão a marca da besta, né? Então serão pessoas ligadas a ele, né? Todo mundo que não abraçar a fé em Cristo vai estar ligada e pertencendo ao inimigo, entendeu? Então é isso que o texto deixa muito claro para nós. Como aquele também que é de Deus tem a marca de Deus, né? Aquele que é de Deus tem a marca de Deus. Então é o que o texto quer mostrar para nós. É um símbolo de propriedade, de pertencimento, de vinculação. As pessoas estão vinculadas. E eu fico pensando, por exemplo, se elas estão vinculadas a todo o ideário, a todas as ideias, a filosofia que parte da besta. Por isso a gente vê hoje pessoas que são cristãs, mas ao mesmo tempo com ideias ligadas à besta, ligadas a este mundo, ideias contrárias ao cristianismo, pessoas defendendo o aborto, né, e outras questões que nós, em sã consciência, não podemos aplaudir, porque nós somos cristãos, né? Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Você lembra no primeiro século? O que nós estudamos aqui nas 7 igrejas da Ásia Menor? Nós vimos que as pessoas não podiam se beneficiar dos negócios. Por quê? Porque elas não adoravam aquelas divindades, elas eram cristãs, não podiam fazer isso. E por não fazerem isso, elas eram prejudicadas. E uma grande parte dos cristãos era de pessoas pobres. Pessoas pobres. Por que de pessoas pobres? Porque elas não recebiam os benefícios do poder estatal. Elas não estavam vinculadas ao poder estatal, né? Então, hoje, se você não estou nem falando de partido político, não, mas hoje, se você não faz parte de um lado, se você não faz parte do outro lado,
você está mal, entendeu? Você não consegue. Ou pelo menos sua luta vai ser muito mais forte, né? Porque existe toda uma estrutura de poder já devidamente montada. E quem estiver fora, está fora. Bom, e aí o texto diz assim para nós: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois o número é número de homem. Ora, esse número é 666, né? E aí ficou claro para a gente que nós que somos cristãos, nós não teremos a marca da besta de maneira alguma, que nós poderemos ser prejudicados sim, em dados momentos, por não fazermos parte dessa estrutura perversa, desse conluio entre poder estatal e poder religioso, poder falso, do falso profeta. Tudo isso nós podemos viver, porque ambas as bestas, elas estão de mãos dadas, de braços dados, elas caminham sempre juntas, né? Então, irmãos, eu vou parar por aqui, mas dizendo para vocês o seguinte: todo esse poder, ele tem uma intenção. Não pode com o cordeiro, né? Então, ele investe contra a igreja, que é a menina dos olhos do Senhor, né? Que é o que é de mais precioso, para tentar destruir, minar a nossa força, nos desestimular em meio à nossa fé. Por isso já tem tantos irmãos que estão cedendo, alguns já apostatando, outros já adotando uma série de ideias contrárias ao cristianismo e alguns misturando o cristianismo com ideias que não podem ser aceitas, procurando base bíblica para poder defender as suas ideias. Alguns, inclusive, como eu falei semana passada, usando o amor de maneira distorcida naquilo que contraria a Bíblia Sagrada. Deus tem um propósito para o amor conjugal, o amor entre nós, mas tudo isso precisa acontecer dentro do padrão estabelecido por Deus. Deus é profundo amor, mas Deus também é justiça. Deus também estabeleceu princípios norteadores de conduta para os seus filhos, né? Então, nós precisamos enfatizar os valores da Bíblia. Que Deus abençoe a todos. Então, hoje nós vimos as duas bestas e semana que vem a gente continua no capítulo de número 14. Daqui a pouquinho a gente vai estar terminando os 22 capítulos do Apocalipse, tá bom? Que Deus abençoe a todos, uma semana rica, feliz e abençoada a cada um de vocês. Até logo mais, se Deus quiser.